que aconteceu? Inclusive saiu das redes sociais aí. Você vê que só tem post aí que é feito por assessoria dele, ou até pelo Carlos Bolsonaro, que é post de meme, coisa assim. Ele mesmo aparecendo, tirou. Só aparece vídeo antigo dele já faz alguns dias. Por quê? Porque o Bolsonaro agora foi avisado que a Procuradoria-Geral da República, olha a guinada, olha só, tão assim igual barata tonta lá. A Procuradoria-Geral da República deu outra reviravolta e passou a investigá-lo agora com muito mais afinco. E mudou, inclusive, o entendimento da Lindora Araújo. Lembre-se, a Lindora, a vice-procuradora-geral da República na época do Augusto Aras, que é bolsominion, amiga íntima do Flávio Bolsonaro, teve vários encontros a sós com ele e que teve vários encontros aí secretos também com o Jair Bolsonaro. A Lindora tinha um entendimento, que era o entendimento oficial da Procuradoria-Geral da República, de que o Bolsonaro não poderia ser investigado pelo Alexandre de Moraes, nem no caso das joias, nem no caso do cartão de vacinação adulterado. Lembrando, esse caso do cartão de vacinação, os crimes que ele pode pegar aí chegam a mais de 20 anos de prisão. No caso das joias, os crimes passam dos 30 anos. É muita jaula para o Bolsonaro. Muitos anos de jaula. A Lindora dizia que não, e a Procuradoria-Geral da República pedia para que a investigação contra o Bolsonaro fosse na primeira instância e que tudo aquilo que aconteceu fosse anulado. E aí você pensa, caramba, se tem uma investigação, ou a defesa, que é quem faz a defesa do Bolsonaro, o advogado de defesa, e se quem está acusando diz que a investigação não deveria ser aqui, é um problema para a investigação a longo prazo se isso se manter. Pois bem, não mais. O mesmo procurador que virou queridinho da Globo, mas esse cara é assim com a Rede Globo, olha, é lavajatista de alma, de sangue e alma, que é o Carlos Frederico Santos. Ele, depois aí de aliviar para o Bolsonaro em um monte de coisa, ele deu outra entrevista dizendo que a gente mudou aqui o entendimento e a gente vai investigar o Bolsonaro por isso aqui sim. A gente vai inclusive pedir diligências. Então, se em uma coisa ele estava ali indo a favor do Bolsonaro, eu não sei o que aconteceu nos últimos 10 dias, porque faz exatamente 11 dias da primeira entrevista que o Carlos Frederico Santos deu. Não sei o que aconteceu nesses 11 dias. O Carlos Frederico Santos mudou, mas mudou 100%, viu? Da água pro vinho. Agora ele vai pra cima do Bolsonaro. Eu vou te dar os detalhes aqui do que tá acontecendo e porque o pânico do Bolsonaro. Agora a coisa tá ruim, viu? Tá muito ruim. Antes eu peço a sua inscrição no canal. Um segundinho aqui, ó, botão inscrever. É só clicar e aí você tá fortalecendo aqui a luta contra esses malditos, viu? O Bolsonaro, a imprensa aí, o Senado Federal, boa parte do Senado Federal e até alguns ministros do STF, alguns aí, estão se unindo para dar um golpe no Lula. Alguns com certos interesses, outros com outros interesses. Eu vou explicar isso num próximo vídeo, viu? Mas a coisa tá bem grave, tá? Tem sinais aí claros, é uma coisa feita abertamente, não tá sendo assim, nossa, nos bastidores. Não, é que as pessoas até ligar um ponto ao outro, isso eu vou ligar num próximo vídeo, mas eu peço sua inscrição porque a gente vai ter que lutar aí contra gente muito poderosa que vai tentar ferrar com o governo Lula, viu? Agora vamos falar aqui do Bolsonaro. Obviamente, quando eu falo Bolsonaro tentando dar golpe, não é só Jair Messias Bolsonaro, é o bolsonarismo. Saindo o Bolsonaro, continua ali o bolsonarismo muito vivo. O espaço que ele deixar quando for preso será imediatamente ocupado por outros. E aí vão brigar por espaço para ver quem vai ser o líder da horda fascista criminosa no Brasil. Mas é isso. Aí o que acontece? O Bolsonaro tá em desespero porque tá chegando esse dia. Tá chegando o dia da prisão dele. O que aconteceu foi 11 dias atrás, Carlos Frederico Santos, pouco depois dele receber da Polícia Federal, pela primeira vez, partes sigilosas do inquérito contra o Bolsonaro, ele recebe ali a delação do Tenente Coronel Cid, ele dá uma lida por cima e ele resolve dar uma entrevista para Veja, para um repórter bolsominion da Veja, descascando ali a delação e descascando a Polícia Federal e criticando tudo ali, defendendo o Bolsonaro, falando que não tem provas, que vai pedir diligências, que é muito fraco e tal. Foi a primeira vez que alguém deu entrevista abertamente sobre isso. Veja, quando foi feita a delação do Tenente Coronel Cid, o Alexandre de Moraes chegou a determinar para os policiais federais, olha, se vazar essa delação, eu vou demitir aí todo mundo, eu vou trocar todos os agentes do delegado dessa operação, vou trocar todo mundo, não vai sobrar uma pessoa. Então não vazem. Não vazou. O que vazou, coisa ali no UOL, coisa que todo mundo já sabe. Olha, o Bolsonaro, ele recebeu
os terroristas ali no Palácio do Alvorada. Pô, tinha vídeo, eu cheguei a mostrar aqui na época vídeo do Bolsonaro recebendo o Oswaldo Eustáquio. Eu mostrei, era então, nossa, vazou um negócio que todo mundo sabia. Olha, o Carlos Bolsonaro operava o gabinete do ódio. Nossa, tá sério. Se não falasse, eu não ia nunca adivinhar. Pô, então de vazamento mesmo, de coisa que você fala, caramba, uma coisa nova, nada, ou quase nada. E o pouco que vazou foi depois da entrevista. Quem vazou mesmo foi, assim, sem dar detalhes, assim, detonando a delação, foi este procurador. Logo depois, o governo Lula dá sinais de que a Elizeta Ramos não vai seguir na Procuradoria-Geral da República, o Lula nem chegou a se encontrar com ela, e que o Carlos Frederico Santos também não vai ser novo Procurador-Geral da República. Então ele falou, pô, vou perder meu cargo, vou começar a detonar aqui o trabalho, que se dane. Eu não sei qual articulação foi feita nos bastidores, eu não sei o que foi, se foi articulação, se alguém falou para ele, se ele viu a repercussão, se teve repercussão interna, repercussão interna eu sei que teve, no Ministério Público Federal e na Procuradoria-Geral da República, teve uma repercussão interna extremamente negativa, mas eu não sei se isso é suficiente para uma guinada desse tamanho. Ele continuou dando entrevistas, aí ele recuou uns 10 passos, na entrevista seguinte que ele deu ao Globo. Aí depois ele deu outra entrevista, continuou aí vazando coisa e dizendo que não sei, mas sempre recuando. Aí de repente, a Procuradoria-Geral da República vai lá, ele novamente, dando entrevista sobre processos sigilosos. Aí você vê, o Bolsonaro reclamava de vazamentos e tal, que é o que quando acontecia na Lava Jato ele adorava. Quem tá realmente vazando e assim... falando e dando entrevista, como fazia o Deltan Dallagnol ou o Sérgio Moro, é esse procurador. Só que agora ele fez o contrário. Em vez de ele dar entrevista para detonar, ele deu entrevista para falar, tem um caso aqui em que o entendimento anterior da Procuradoria-Geral da República era que o Alexandre de Moraes não podia ser o juiz desse caso, o Alexandre de Moraes não podia estar nesse caso porque é um caso de primeira instância. E agora a gente mudou esse entendimento, porque a gente vê conexão desses fatos com o inquérito do dia 8 de janeiro, que tramita no STF, e com outros inquéritos que tramitam também no Supremo Tribunal Federal. Então, sim, são inquéritos para serem mantidos no STF. Isso é um problemão para o Bolsonaro. Eu vou te falar, eu não imaginava que a atual PGR fosse fazer isso depois do que aconteceu aí na semana passada, retrasada. Eu não imaginava mais. Eu pensei, pô, a Lava Jatista é aquela, né? A cobra, se você dá asa pra cobra, vai dar problema. E aí Lava Jatista é isso, ela vai acabar, em algum momento vai cair a máscara dela. No caso, o que aconteceu foi que alguma coisa aconteceu, eles deram uma guinada. Por outro lado, falaram, tem relação com tudo sim, a gente vai pedir diligências e agora eu vou investigar isso aqui também. E pronto. O problema do Bolsonaro é o seguinte, ele acreditava, se mantendo aí a PGR por algum tempo, ele acreditava que em determinado momento a PGR podia até pedir o arquivamento do caso, dizendo, esse caso não deveria estar com o Alexandre de Moraes, como é um caso de primeira instância que está no STF, isso aqui é perseguição, anule tudo, anule até as provas do caso, tudo que foi recolhido tem que ser anulado e pronto. Aí o caso vai para a primeira instância sem prova alguma. É o que fez o Gilmar Mendes com o Arthur Lira. O Arthur Lira foi investigado, não ele, né, mas gente ligada ao Arthur Lira foi investigada na primeira instância, chegou a investigação no Arthur Lira, mandaram para o STF. Chegou justo no Gilmar Mendes que falou, vocês sabiam que ia chegar no Arthur Lira, já estava investigando ele, anula tudo. Né? Vocês fizeram errado, mas vamos manter as provas, tá agora... Não, é assim, anula tudo. E olha que não fizeram errado, porque estava investigando gente no entorno, não estava investigando ele. Mas o Gilmar Mendes anulou tudo. Então o Bolsonaro esperava que isso fosse feito. É isso que ele estava esperando. Por quê? Porque tem um entendimento do STF que se não tiver acusação, não tem como condenar. Ou seja, se quem faz a acusação é o Ministério Público, não tem um advogado de acusação. Não foi um crime contra eu, contra você, contra alguém. Foi um crime contra o Brasil. Então quem julga, quem acusa é o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Se a Procuradoria-Geral da República não acusa, você tem duas defesas. Se tem duas defesas, como é que o juiz vai condenar? Não vai. A coisa tá bem acirrada mesmo, tá chegando na hora final e o Lula sabe que tem que ser agora. Tem que ser essa semana, no mais tardar na segunda ou terça da semana que vem. Veremos. Peço sua inscrição no canal. Falou!